Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu espero que vocês gostem do vídeo e espero que vocês tenham gostado aí de quem tem acompanhado, tem assistido os outros conteúdos. E se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, fique à vontade. E se no final do vídeo, obviamente, você achar que faz sentido compartilhar com alguém, como eu sempre digo, que assim possa ser. E quem sabe essa mensagem não possa ressoar no coração de alguém que está precisando dessa mensagem específica, né? Hoje eu quero tratar de um tema aqui que é uma coisa que vem acontecendo bastante, um fenômeno que a gente vem notado, né? Que a gente tem a impressão de que as pessoas, que tem aumentado o número de pessoas que têm rejeitado Deus, né? E na realidade eu acho que não é bem isso que acontece, né? As pessoas elas não estão rejeitando Deus, né? Eu acho que elas estão rejeitando os sistemas religiosos, né? Porque na maioria das vezes os sistemas religiosos eles não têm semelhança, não têm ressonância com Jesus, né? Então isso cria sem dúvida nenhuma uma desconexão, né? Quando o humano entra para intervir, criar doutrinas ou regras que não necessariamente estão descritas ou na Bíblia, você acaba criando aí essa falta de consistência. E isso, sem dúvida nenhuma, afasta as pessoas ou descredibiliza, né? E cria um sentimento de que algo de errado tem nessa mensagem e não tem aderência, né? Com as pessoas não sentem aquilo como algo que possa realmente valer a pena de abraçar, de agarrar aquilo, né? E porque a religião, na maioria das vezes, ela perde o centro, né? E o centro, que eu digo, o centro é Jesus, né? Ela simplesmente ela vai talvez por um caminho mais de controle, que é totalmente ao contrário do que Jesus sempre pregou, né? Jesus sempre pregou a liberdade das pessoas, né? E aqui liberdade a gente não pode confundir com libertinagem, né? Tô falando liberdade no sentido de você ter seu próprio entendimento, de você ter a sua conexão própria e única com o Pai Celestial e não simplesmente depender de terceiros ou terceirizar a sua fé, achando que um pastor ou alguma outra pregação é o suficiente para que você possa garantir aí a tua conexão ou a tua aproximação do divino, não é? E, e é o que está acontecendo muito hoje em dia, né? A gente tem visto aí cada vez shows, né? Não digo nem que é uma pregação, a gente pode ver shows, coisas muito bem produzidas, o que é legal, que não é ruim, não. Acho que isso acaba atraindo, de certa forma, as pessoas, mas é, a gente não pode cair na armadilha de que isso seja o principal. Acho que isso pode ser sim um atrativo, né? Todas essas produções que a gente vê em muitas igrejas, o conforto, o luxo e tal, que possa, sem dúvida nenhuma, possa ser um atrativo inicial, mas acho que a mensagem ela não pode destoar, né? Mas infelizmente o que acontece é que a mensagem meio que acompanha tudo isso, né? Ela cria uma distorção muito grande e aí as pessoas acabam enxergando aquilo não necessariamente como algo que faz sentido para elas, parece muito mais uma atividade performática do que algo que Jesus sempre pregou, né? Da simplicidade e de uma mensagem pura e simples do amor, do perdão, da compaixão, né? E é algo que a gente não pode realmente ignorar, né? Tudo isso que vem acontecendo, né? Porque nunca houve tanta espiritualidade fora da religião, né? A gente vê aí diversas coisas sendo criadas e muito em função disso, religiões, denominações. E se a gente for ver, o nosso Deus é imutável, né? Ele sempre foi. Deus é. Então, do início ao fim, Deus sempre foi, Deus é e sempre será. Então,
esses mecanismos ou essas instituições que criamos só serve para separar, só serve talvez para confundir ou para criar agremiações, né? É como se criássemos diversos times de futebol, né? Onde cada um tem a sua própria torcida, e aí a gente coloca a política no meio de tudo isso, né? A gente coloca coisas que não deveriam fazer parte do discurso, né? Da tua conexão espiritual. Mas, infelizmente, isso tem acontecido com muita frequência. E isso não é algo que cria um ambiente de acolhedor, cria um ambiente seletivo. E a partir do momento quando você cria esse ambiente seletivo, você está fora do que sempre Cristo pregou. Cristo jamais fez nenhum tipo de acepção de pessoas, muito pelo contrário. Ele foi em busca do quê? Ele foi em busca de prostitutas, ele foi em busca de pecadores, né? Pessoas que precisavam do cuidado. Né? Ele nunca foi elogiar aquele que sabia de cor as escrituras ou incentivar esse tipo de pessoas. Não, ele foi para buscar, para resgatar os perdidos. Né? Então acho que é um pouco disso que às vezes as pessoas confundem e faz com que descaracterize, né? A religião descaracterize o verdadeiro evangelho. E aí a gente vê muita gente falando assim, eu não acredito mais. Depois que eu vi isso, lá o pastor pedindo dinheiro em função disso ou daquilo, não acredito mais, né? Mas quando você realmente começa a escutar e entender a fundo aquilo, não necessariamente é que as pessoas estão rejeitando a Deus, né? Elas estão rejeitando a religião. E se a gente se a gente puder fazer isso e fizer uma separação bem clara de religião e espiritualidade, acho que a gente consegue mostrar para as pessoas e que elas possam viver, né, essa experiência mais próxima de Deus, de sentir um pouco o Espírito de Deus trabalhando nas nossas vidas, e não deixar com que a religião seja aquele rito que você vai todos os domingos e que você tenha que fazer barganhas, que se você der isso, você vai ter aquilo, e evitar que essa distorção seja feita e as pessoas se distanciem por enxergar que realmente aquilo não faz sentido. E se você olhar do ponto de vista racional, realmente não faz sentido, não só racional, mas principalmente espiritual. Esse tipo de barganha, esse tipo de coisas que estão acontecendo não faz sentido, né? E Jesus sempre alertou, né, que surgiriam falsos profetas e para que a gente ficasse vigiando em relação a isso, né? E aqui o vigiar significa o quê? A gente tem que estar sempre fiel às escrituras. A gente tem que estar lendo e meditando na palavra e criando a nossa própria conexão com Deus, não terceirizando isso de maneira alguma e não crendo que tudo que é dito é a verdade, né? E aí a religião, e quando ela perde, né, o centro, né, a religião sem Cristo, ela vira literalmente um sistema de controle, né, onde você começa a trabalhar muito a questão de culpa constante, o medo como sendo uma ferramenta aí de estar controlando as pessoas, a barganha espiritual que eu acabei de falar agora, né? Faça isso, então você terá aquilo. Não existe em nenhum momento esse tipo de condicionamento dentro da Bíblia. Né? Não existe essa promessa de que seja bom e você vai ter isso, ou seja bom e você vai ter aquilo, porque na realidade você viver uma vida espelhada em Cristo é algo que você escolhe quando você decide seguir o evangelho, não é? Não significa que aquilo você tem um prêmio final, né? Então chegue, faça isso e você vai ter um prêmio no final. O prêmio é a própria experiência que você vai ter de viver, de ter uma vida existencial, né? De você eliminar o vazio que você tem dentro de você. Esse é o prêmio que você vai acumular vivendo esse tipo de vida, né? E aí você tem sempre nas igrejas também aquelas hierarquias rígidas, né? E aparência acima da verdade. Então você vai ver lá o cara no domingo
todo espiritual e tal, e aí você vai ver esse cara saindo ali da igreja, virando a esquina e xingando o cara que fechou ele no carro, ou então ele vai estar discutindo com alguém, ou vai estar batendo na esposa, ou vai estar abusando de alguém no escondido, ou vai estar vendo uma pornografia e vai estar fazendo algo ali no oculto. Então, esse tipo de coisa é que cria essa sensação de uma falta de verdade, né, na religião. E aqui, de novo, eu não estou aqui para pregar nenhum tipo de dissociação da religião, ou falar que as religiões não prestam. Não é isso. Muito pelo contrário, acho que na maioria as religiões são boas. Eu acho que tem muito trabalho social nas igrejas, que eu acho que é algo que deve ser ressaltado, mas o que eu quero dizer é que a religião por si só não deve ser algo que você deva seguir cegamente, no meu ponto de vista. Mas você deve ter o seu relacionamento, a sua conexão direta com Deus através da palavra. É isso que vai te dar a certeza e o senso de direção de que você está caminhando para a direção correta. Né? E um fato interessante também, na história né, do Evangelho ali, quando a gente lê, a gente não percebe em nenhum momento Jesus se afastando, né? Muito pelo contrário, Jesus sempre queria se aproximar das pessoas a todo momento, né? E ele não fazia acepção de pessoas, ele não falava, vou me aproximar dos mestres da lei porque eles conhecem as escrituras, vou me aproximar dos fariseus porque sabem, tem um poder de eloquência, que falam muito, que pregam muito. Tanto é que ele, muito pelo contrário, ele disse o que eles falam, o que eles falam, eles não vivem. Né? Jesus disse isso em certo momento. Então, isso que gera a falta de credibilidade, quando você fala algo e você não vive aquilo que você fala. Né? Isso é a maior constatação de hipocrisia que pode existir. Né? E Jesus sempre esteve em busca do quê? De pecadores, de mulheres marginalizadas, de cobradores de impostos, que nessa época cobrador de impostos era como se fosse um político hoje em dia, né? Vamos dizer assim, de pessoas doentes, de pessoas estrangeiras, fora do mundo judaico ali, né? Que não era judeu, os gentios, que não tinha nenhum tipo de, ou era politeísta, ou tinha algum outro tipo de crença. Jesus, ele estava muito interessado nestas pessoas, né? E aí você observava, né? Assim, quando Jesus se aproximava dessas pessoas, aí por outro lado você via a religião, como essas pessoas se sentiam incomodadas, né? Como os fariseus perseguiram Jesus em função disso. E como eles queriam fazer aquele negócio, ditar as regras deles ali naquele momento, né? Não, você está fazendo algo que não está escrito na escritura, ou que é alguma coisa assim. Mas, na verdade, eles mesmos não tinham nem noção do que eles falavam, do que eles proferiam, do que eles liam nas escrituras. Né? Eles não viviam, eles não interpretavam sobre uma ótica espiritual do amor e do perdão. E aí em Lucas a gente pode ver aqui uma constatação disso que eu estou falando, em Lucas 15, do versículo 1 e 2, que diz o seguinte: chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Né? Então aqui claramente a gente vê o quê? Jesus atrai. E a religião reclama, murmura, espere, julga. Né? Então talvez é isso que você possa ter sentido nesse momento, né? A religião foi lá e te julgou, apontou um dedo para você. Mas Jesus não faz isso. Jesus não vai apontar o dedo para você. Jesus vai te abrir os braços e vai dizer: vem, meu amigo, você está cansado? Deita aqui. Né?
Vem cá que eu vou te abraçar. E talvez por isso as pessoas se distanciam tanto. Porque muitas vezes o caminho de se conectar com Deus, seja a religião, e aí talvez esse caminho está cheio de buraco. Mas você tem um caminho direto, que é as Escrituras, através de Jesus. Você pode caminhar direto. Você pode ter o seu próprio encontro, você pode ter a sua própria comunhão. E aí, a diferença de tudo isso aí não é só simplesmente o conteúdo, né? É o coração, né? Porque, de novo, a religião ela foca no quê? No comportamento. A religião, e aí Jesus, ele faz o quê? Ele olha o teu coração. Tanto é que quando ele curava as pessoas, no final ele dizia: a tua fé te curou. Ele não está dizendo assim: olha, você foi um bom rapaz, você fez tudo certo, então por isso você foi curado. Não. Ele dizia: a tua fé te curou. Então ele está olhando algo além das aparências, algo além de simples atitudes. Ele estava olhando o teu coração. Né? Isso é maravilhoso da gente perceber. Né? E aí Jesus sempre dizia, né? Assim, na verdade a religião ela sempre trata de um caminho do tipo assim, ó, mude para que você seja aceito. E Jesus falava assim: vem do jeito que você tá. Vem do jeito que você tá, que eu vou cuidar da mudança, né? Ah, eu sou prostituta. Vem que eu cuido de você. A religião falaria: não, se você é prostituta, então você primeiro vai precisar mudar tudo isso antes de qualquer coisa, antes de você pisar aqui, você não pode ser assim, você não pode ser assado. Não. Jesus mudava através as pessoas de um verdadeiro arrependimento e ele cuidava dessa mudança, né? E aí tem aqui um texto bíblico que eu quero trazer em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, que diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus ele faz aqui o quê? Um convite. Ele não está te pressionando, né? Pare de fazer isso. Não, ele fala: vem meu filho, vem aqui que eu cuido de você. E aí, o que é o ponto-chave, né? Que é algo que é muito preocupante aqui, né? Que o problema necessariamente não é a fé, é quando Jesus sai do centro. Aí a coisa complica, né? E aí quando Jesus sai do centro, a fé vira um peso, né? Porque Jesus veio para aliviar, veio para perdoar, veio para mostrar para gente o amor, veio para mostrar para gente que todo ser humano merece uma chance, merece um arrependimento, merece um perdão. Ele não veio para classificar, para criar grupos específicos, não é? E aí tudo que pesa demais, né? Tudo que você cria, quando você cria esse peso em cima da pessoa, essa coisa quase que inatingível, as pessoas tendem a desistir, né? E por isso que a gente vê tanta gente aí que hoje até se autodenomina: eu sou ateu. Na verdade, ela não é ateu, ela não é ateu ou ateia. É uma pessoa que está decepcionada, né? Decepcionada pela forma como foi apresentada a vida espiritual a ela, não é? E, de novo, eu trago mais um versículo aqui, em Marcos, no capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, né? E aí a tradição sem Cristo, ela vira o quê? Ela vira privação, não é? E Cristo colocou isso de uma forma muito clara, né? Quando os fariseus apontavam o dedo para ele: ah, você está curando uma pessoa no sábado. Aí ele dizia: quem de vocês aqui que tem ovelha, se uma estiver perdida no sábado, você não vai lá e vai tentar salvá-la, né?
Então, é esse tipo de dicotomia aí que fez com que talvez tivesse desgastado, né, essa conexão com Deus, essa conexão com o Evangelho, essa falta de consistência, essa falta de coerência, né? E aí, para fechar aqui, eu acho que assim, o meu ponto de vista, de novo, é o meu ponto de vista aqui, e eu nunca estou dizendo que é o que eu digo é a verdade absoluta de forma alguma, e mesmo assim, o que eu estou te falando aqui pode ser um momento de reflexão e que você tem que ir lá, abrir sua Bíblia e procurar o teu próprio caminho, né? A gente não deve terceirizar isso para ninguém. E aí eu vou dar aqui a minha opinião, que eu acho que a religião, ela pode sim, e acho importante a forma como ela organiza as pessoas, de estar colocando as pessoas no mesmo local e estar organizando e estar criando muitos mecanismos importantes aí de ajuda humanitária e tudo mais, isso é inegável, mas quem realmente transforma é Jesus. E isso a gente não pode abrir mão de forma alguma, tá? Então eu quero finalizar esse vídeo aqui. Primeiro agradecer a todos que chegaram até o final e dizer para vocês que o amor de Cristo é muito maior do que você pode imaginar e os braços dele vai estar sempre aberto para você e sem te julgar, sem apontar o dedo para você. Se você quiser caminhar com ele, ele vai estar sempre do seu lado, né? Sem apontar o dedo para você e sem te atribuir culpa nenhuma. Ele simplesmente vai retirar da sua alma ou do seu coração todo o peso que você carrega. Vale a pena. Vale a pena viver com Cristo, vale a pena caminhar com Ele. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe a casa de vocês, a vida de vocês. Tenham todos uma boa semana. Um beijo grande.